Bem, pessoal, aqui tem material que eu enviei para vocês que é equações de raízes de polinômios, né? Equações polinomiais. O que acontece? Eu vou aqui apresentar rapidamente o que é o material. Não é uma aula explicativa de detalhes. Eu vou fazer mais uns vídeos e nesses vídeos eu explico mais detalhadamente certas partes. Inclusive vou resolver uns exemplos e enviar também em formato de vídeo. Alguns até como esse daqui também. O que acontece? Agora a gente está na fase de estudar raízes de equações, só que essas equações agora são restritas a polinômios. Então, são métodos numéricos, como a gente estava fazendo nos métodos anteriores, mas só que aqui as equações que a gente vai ter não tem funções do tipo trigonométricas, funções exponenciais, logaritmos, nada disso. Serão funções apenas polinomiais. Então aqui eu fiz o que? O material eu coloquei uma introduçãozinha aqui que é o que são as equações polinomiais, né? Essas equações polinomiais aqui elas têm formato geral de grau n, então a nxn até a zero, que é o termo independente, a n diferente de zero, para dar o grau do polinômio, que esse nzinho aqui vai sempre indicar na escrita o grau do polinômio. Quando tiver um P3 aqui, então o grau vai ser 3, e assim sucessivamente. Aí aqui tem uma introduçãozinha simples, apenas com alguns fatos que eu acho que todos conhecem, mas é bom só relembrar, né? Quando você está o polinômio, o coeficiente independente, os termos até o maior grau, que, como eu falei agora há pouco, n igual a 3 é o grau dele. Igualdade de polinômios é quando você põe um igual ao outro, se somente se cada coeficiente correspondente, né? Aliás, são iguais, na mesma posição, correspondente aqui no caso. Se os dois polinômios têm que ter o mesmo grau, evidentemente, para ter igualdade, então o AN seria BN, o AN-1, BN-1 e assim sucessivamente, até o termo independente. Então isso é a igualdade de polinômio. Aí aqui eu faço um exemplo sobre que relaciona a multiplicidade de um polinômio, certo? A multiplicidade de uma raiz com as derivadas em um certo valor, certo? Aqui eu coloco dois exemplos e depois o teorema fundamental da álgebra. O teorema fundamental da álgebra, para quem não viu, quem não lembra, é um teorema que garante que todo polinômio com coeficientes reais ou complexos ele possui uma raiz. Ou seja, ele tem pelo menos uma raiz, seja ela real ou complexa. Lá quando a gente estuda funções quadráticas, né, o polinômio de grau 2, você estuda lá pelo delta. O delta é positivo ou negativo, ou igual a zero, você está estudando a possibilidade das raízes de um polinômio de grau 2. A gente sabe que quando o delta é negativo, aí se a gente diz, o delta deu negativo, não tem raiz. Mas nesse caso você está falando de raiz real. Mas no geral, o polinômio ele vai ter sim uma raiz sempre. Se os coeficientes dele for reais ou complexos, essa raiz vai ser real ou complexa. Então, aqui é só para dizer que, ora, alguns polinômios a gente não vai ter a raiz de forma fácil, um número inteiro fácil de ser calculado, mas ele vai ter uma raiz aproximada, que é o que a gente vai fazer com os métodos numéricos. Aí prestem atenção nessas observações que eu faço aqui depois do teorema, que é sobre a questão do grau, né? O grau de um polinômio maior ou igual que 1. Então, as n raízes, elas são dadas de tal forma que você soma, né? As reais mais as complexas mais a multiplicidade. Ou seja, por exemplo, quando você pega um polinômio do tipo x menos 3 elevado ao quadrado. Então, o x menos 3 no parênteses e o 3, o quadrado em cima do parênteses. Então o que, acontece? Esse 3 aí ele está repetido, né? Porque é x menos 3 vezes x menos 3. Então um 3 com multiplicidade 2. É disso que trata essa observação. Essa outra observação diz que quando você tem um polinômio de grau maior que n, você tem um alfa qualquer. Se você dividir o polinômio p por x menos alfa, você vai obter um quociente e um resto. Isso aqui é uma espécie de algoritmo da divisão, né? Para polinômios, vamos dizer assim. Igual você faz para números inteiros, tem um quociente e tem um resto. Então, esse resto é dado por esse p aplicado no alfa,
certo? P de alfa é o resto da divisão de P de x por x menos alfa. Isso aqui vai ser importante mais lá para frente, porque nós vamos utilizar lá mais para frente um método que eu vou inclusive detalhar uns exemplos, onde esse termo aqui será importante a gente saber calcular ele. Prosseguindo aqui, a gente tem localização de raízes, aí tem um métodozinho prático chamado de regra de sinal de Descartes. E essa regra de sinal ela vai servir assim, ó. Eu não vou ler o material, vocês acompanhem para o vídeo não ficar extenso. Então, vou só resumir aqui algumas coisas. Nesse exemplo aqui, o que seria essa regra de sinais? É você observar no polinômio, né? Você olha aqui do coeficiente maior para o menor, você vai escrever os sinais de cada um deles, ó. Mais, menos, menos, mais e mais. O que é que vai acontecer? Quando você olhar a passagem de um coeficiente para o outro, você vai ver se o sinal mudou. No caso aqui, desse para esse teve uma mudança, mais para menos. Desse para esse não teve, menos para menos, certo? Desse para esse, menos para mais, e nesse para esse, mais para mais, certo? Então significa que não houve mudança desses dois aqui, nem desses dois aqui, mas houve do primeiro para o segundo e do terceiro para o quarto. Uma variação de sinal, duas variações de sinais. Aí, essa variação aqui a gente vai usar a letra V, né, de variações de sinais dos coeficientes. Então, quantas variações teve? Teve 2, certo? Aí aqui a regra de Descartes, ele vai fazer uma expressãozinha, né, que vai fazer uma subtração, certo? V menos P. O que é esse P? É o número de zeros reais positivos desse polinômio P. Aí ele vai dizer aqui uma expressãozinha que vai determinar quantos zeros, vamos dizer, reais ou quantas raízes teria esse polinômio, certo? Então é um dispositivo que também será usado. Tem mais de um exemplo aí, acho que tem uns 2 a 3 exemplos. Outra coisa que está aqui no material, que tem no livro, né, de vocês também, eu acredito, é a questão do polinômio de Taylor, certo? Esse polinômio de Taylor, aqui você vai ter o desenvolvimento de Taylor para o polinômio em torno de um ponto. Você escolhe um ponto, como eu falei lá, o x alfa, um x igual a alfa, por exemplo. Então, o polinômio de Taylor, você vai colocar aqui n, vai desenvolver ele até esse grau x menos alfa elevado a n. E quem são os coeficientes desse polinômio de Taylor? Eles são dados por essas expressões, onde envolve a derivada do polinômio p, até a derivada de ordem n. E aí embaixo aqui é a fatorial, certo? Eu coloquei aqui um link, ó, você pode clicar nele, vai para a página, só para você ver a definição do que é essa série de Taylor e talvez encontrar algum exemplo. Mas você encontra isso facilmente em várias referências, certo? Bem, aí aqui vai ter uma sequência de teoremas que a gente vai usar nos exercícios que eu passei na primeira lista. Você tem aqui o teorema de Sturm, certo? O teorema de Sturm ele tem um algoritmo que você vai fazer alguns cálculos de divisão de polinômios e estudar também a variação, essa variação que eu falei agora há pouco do método de Descartes. Então, tem aqui uns exemplos, certo? Esses exemplos aqui eu coloquei a imagem do livro de vocês, né? O livro que eu estou usando, o livro texto. Isso aqui é uma divisão de polinômios, né? Ele está dividindo esse polinômio por esse, certo? Então, quando ele faz essa divisão, no caso aqui, ó, 1 dividido por 3. Então, é 1 sobre 3, certo? 1 terço. Aí você multiplica esse por esse, traz para cá com o sinal trocado. Acho que todo mundo sabe fazer a divisão de polinômio. De toda forma, eu vou enviar vídeos fazendo uns exemplos para clarear. Aí esse algoritmo aqui, ele vai ser feito, aqui está explicando, eu estou só passando rapidamente, de tal forma que vai ter uma hora que você vai parar e analisar o sinal. Como assim? Você vai parar num certo polinômio, né? Você vai começar com o polinômio inicial, vai dividir, vai obter polinômios de graus menores. Vai aplicar ele em certos elementos e vai olhar a variação de sinal. Certo? Aí isso aí vai dizer para vocês mais ou menos o que? Que aqui vai se tratar. Esses teoremas ele vai estar falando, todos eles vão estar destacando um pouco sobre onde está a raiz, né? Ou
se existe. Então o número de raízes distintas desse polinômio no intervalo entre alfa e beta é exatamente V alfa menos V beta. Então esse teorema de Sturm está dizendo o número de raízes que você encontra do polinômio em um determinado intervalo, certo? Então ele tem uma formulazinha que vai fazer isso. Prosseguindo, eu coloquei mais um exemplo, né? Tem outro método chamado localização no círculo, que é um métodozinho que você vai estudar os coeficientes do polinômio dado, esse módulo aqui, esse máximo, o que significa isso? Você vai pegar o maior entre todos os módulos desses polinômios, a n-1 até a n-k. Você vai listar os coeficientes, vai tomar o módulo, e o maior, que é esse máximo, vai ser chamado de a. Então essa fórmula é isso, é 1 mais o maior módulo dos coeficientes sobre o AN, que é o coeficiente líder, lembrando que ele é sempre diferente de zero para poder garantir o grau do polinômio. Então, esse número aqui vai constituir um raio, vamos dizer assim, porque isso aqui está menor do que R, é um módulo menor do que R, isso aqui vai formar um círculo, se você olhar no plano cartesiano, certo? Então, o que é que acontece? Aí tem um exemplo, ó. Você vai pegar os módulos, vai tomar o maior, vai usar aquela formulazinha, certo? O máximo entre esses módulos, e vai determinar qual é o círculo onde você pode encontrar as raízes. Nesse caso aqui a gente tem um círculo de raio 2, as raízes no caso estão aqui, né? Então nesse ponto, aqui e aqui. Veja que nesse caso são duas raízes que são complexas, né? Então nesse caso aí a gente vai ter as três raízes, de acordo com o grau do polinômio, todas dentro do círculo. Eu fiz mais de um exemplo, nesse segundo aqui. Prosseguindo o material, tem o teorema de Boudin-Fourier, que ele tem um enunciado um pouco longo e acaba definindo alguns elementos. Um n aqui de alfa beta, que esse n é dado por uma expressão, né? Mas aqui eu explico o que é a expressão, certo? O n de x é igual ao número de variações de sinais das sequências de sucessivas derivadas, que começa com o polinômio ou derivada de primeira ordem até a derivada de ordem n. Aí continuando, esse exemplo aqui deixa bem claro, né? Sempre que você lê lá o teorema, você olhe bem aqui no exemplo que ele vai ficar claro o que é que está sendo feito, certo? E a determinação de raízes, que é uma seção que vai encerrar aqui, com o método de Briot-Ruffini e o método de Newton. Esse dispositivo de Briot-Ruffini, ele é um método que a gente utiliza para a divisão de polinômio. Aquela forma que eu botei lá em cima, né? Que a gente viu lá em cima, que é quando pegar o polinômio p de x, dividir por x menos alfa, o resto é o p de alfa. Então aqui é um processo de divisão de polinômios. Aí aqui tem a explicação, né? Toda a explicação teórica e o esquema prático que fica nessa outra seção. Esse esquemazinho prático é uma fórmula que você faz o quê? Você divide um polinômio p por x menos alfa, você põe o alfa aqui, aí você faz essa divisão de tal forma que você encontra ao mesmo tempo p de alfa e encontra o polinômio que você estava dividindo, certo? Então nesse caso aqui ela faz duas coisas ao mesmo tempo, encontra o resto da divisão e os coeficientes do polinômio que você está procurando. O processo aqui é assim, você desce o primeiro coeficiente, aí você pega esse alfa, multiplica por esse coeficiente e soma com esse. O resultado você põe aqui. Depois você faz a mesma coisa, multiplica esse por esse, soma com esse e o resultado põe aqui. E assim vai, até o último. Você multiplica esse alfa por esse B1, o resultado soma com alfa com a zeros e dá esse aqui. Aí esse número é o resto, é o p de alfa, e esse aqui são os coeficientes do polinômio que você estava procurando, que começa com n menos 1, já que você dividiu 1 de grau n por 1 de grau 1, então cai 1 grau. Aí aqui tem um exemplo explicando, certo? Tem um exemplo explicando. Você tem 1 de grau 3, dividiu por x menos 3, eu vou obter o p de 3, que é o resto, então x menos 3, e ainda encontro os coeficientes de grau 2, né, que diminui 1 grau, né? Então aí está ilustrando esse esquema prático. E aqui tem uma seçãozinha que fala de derivada, envolvendo essa expressão do método de Briot-Ruffini, para justificar aí o cálculo
para essa seção 3.4, que é o método de Newton mais Breuer-Ruffini. Então aqui não é nenhuma novidade para vocês, porque foi a seção que a gente fez na lista, nos exercícios passados. Então o método de Newton, você já sabe como é, a iteração do termo xk mais 1, ele é sempre xk menos a função sobre a derivada dela aqui aplicada nesse ponto. A questão é que aqui nós vamos pegar esse P' do método de Newton, nós vamos calcular usando o método de Breuer-Ruffini, ou seja, essa divisão aqui é feita pelo método de Breuer-Ruffini. Por isso que leva esse nome, método de Newton mais Breuer-Ruffini. Você está usando a iteração de Newton mais a divisão usando o método de Breuer-Ruffini. Aí aqui eu dei um exemplo, né, e faço mais ou menos uma explicação. Eu faço um cálculo aqui para uma aproximação e detalhei aqui as divisões, certo? No caso aqui foi feito duas vezes. Ó. Eu desci o 1, 2 vezes 1, 2, com 2, 4, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7, 2 vezes 7, 14, menos 2, 12. E aqui foi para o outro polinômio, né? O da derivada, porque você derivou o P, cai no P'. Então eu desci o 1, 2 vezes 1, 2, mais 4, 6. 2 vezes 6, 12, mais 7, 19. Certo? Claro, você vai fazer isso até o último termo, que é o coeficiente independente. Aí você para o processo. Aí aqui você vai fazer o x1, você já tem no x0, você encontra o x1, e o resto vocês já sabem, né? É aquela expressão, x1 menos x0 sobre x1, e observa se é maior do que epsilon ou não. Você vai fazendo até encontrar o epsilon que você determinou lá em cima, que você escolheu para parar o critério. Aí então tem um exemplo. Muito bem, então assim, esse vídeo era só para dar uma explicação geral, mas eu vou fazer outra sequência de vídeos com mais detalhes. Eu não fiz muito detalhado agora para o vídeo não ficar muito longo. Aí eu devo enviar uns exemplos que não estão nesse material e também devo fazer uma explicação mais detalhada dos próprios exemplos que estão nesse material. Esse material está lá no nosso Google Sala de Aula e vocês podem já ir identificando na lista de exercícios quais são as questões que a gente vai usar esses métodos. Que a gente vai usar esses métodos. É isso aí, então até o próximo vídeo.